Eu vou pedir milhões de desculpas pelo áudio, porque tá muito quente, eu não vou desligar o ar, então sinto muito. E se além disso o áudio tiver um pouquinho diferente, é porque eu tô usando outro celular pra gravar, eu não tenho dinheiro pra comprar um fone, gente, por favor, me doem dinheiro, eu não aguento mais. Enfim, né, finalmente o especial de 1000 inscritos, que a essa altura eu queria muito que fosse de 10 mil, mas é o que, 1.200? Talvez quando eu terminar de editar seja de 2.000, né, vamos torcer. Mas até o princípio, o especial de 1000 inscritos está bem atrasado. E nesse especial eu fiz uma votação tanto aqui na comunidade do canal, quanto no Twitter, quanto no Instagram, para vocês escolherem qual série eu iria comentar aqui nessa comemoração. E a mais votada entre os 7 votos que teve foi Kaizoku Sentai Gokaiger. Então, meus caros ouvintes, sejam muito bem-vindos a essa transmissão mais especial da Rencast FM de frequência 69.4. E hoje vamos falar de uma série que quebrou a franquia de várias formas, vamos dizer assim. Hoje vamos falar do Esquadrão Pirata Gokaiger. Só pra deixar claro para algumas pessoas, isso não é uma comparação sem sentido. A vida é muito curta pra se gastar revendo Mega Force, fora que essa série é uma mistureba tão grande que renderia um vídeo próprio. Mas eu só faço isso ganhar muito dinheiro. Enfim, como é sempre necessário, vamos dar uma contextualização para os desavisados. Kaizoku Sentai Gokaiger é a 35ª série da franquia Super Sentai. Peraí, eu vou aproveitar que já tá frio bastante. Vou botar o ar em outro modo. Acho que assim faz menos barulho. Kaizoku Sentai Gokaiger é a 35ª série da franquia Super Sentai, que teve seu início lá em 75 com o Himitsu Sentai Go Ranger, criação do lendário Shotaro Shinomori. Esse cara, junto do Tezuka do Gonagai, só criaram as bases para tudo que você consome hoje de cultura japonesa. Tendo uma série por ano desde 79, Gokaiger obviamente comemora os 35 anos da franquia, e sendo talvez a primeira grande comemoração. A série de 10 anos da franquia foi Changeman, que talvez seu pai ou seu avô conheçam. Apesar de sua qualidade indiscutível, Changeman não é uma série de fato para comemorar a franquia e tal. Depois meio que teve Turbo Ranger, que também é de 10 anos, porque rolou algum problema entre o Shinomori e a Toei, e as duas primeiras séries não foram consideradas. Aí tivemos o Ranger, que é a série de 20 anos, que apesar de inicialmente ter sido feita para um público mais adulto, não parece ser algo comemorativo em si. Enfim, chegamos em Boukenshi, que comemorou os 30 anos. Ela já tem vários especiais e cenas extras que falam sobre a franquia e tal, mas nada comparado ao que Gokaiger é. Mas já falamos demais de coisas desnecessárias, vamos à sua história. Há muitos anos o Império Zangiark veio dominar a Terra, porém sua ameaça era tão gigantesca que todos os 34 grupos que protegiam a Terra se uniram para lutar. Esse evento viria a ser conhecido como uma Guerra Lendária. Ao final dela, todos os grupos reuniram seus poderes e expulsaram os Zangiarks da Terra, mas no processo perderam seus poderes e foram transformados em Ranger Case e espalhados pelo universo. Nos dias de hoje, um grupo de piratas espaciais chega à Terra porque supostamente aqui tem o maior tesouro do universo, uma lenda antiga que motiva o Capitão Marvelous a reunir seu time pelo universo. Joe, Luca, Dom e Aim são de sua tripulação, junto do Pássaro Nave. Junto deles, os Zangiark voltaram a tentar dominar a Terra de novo, e assim seus caminhos se cruzam. O Império só não contava que esse grupo reunia os Ranger Keys dos antigos heróis da Terra, e agora pode usar seus poderes, o que eventualmente leva eles a descobrirem que para conseguir o maior tesouro do universo, precisam receber de cada uma das equipes seus poderes definitivos. E assim começa sua busca. Como sempre, sou péssimo para resumir as coisas, mas em tese é isso. Nesses 50 episódios, vamos ver essa turma do barulho buscando as equipes anteriores para conseguir seus poderes, enfrentando o Império, aprendendo mais sobre a Terra e sobre eles mesmos, e claro, encontrando um terráqueo muito engraçado. Então, eu achei a história meio peba. Como eu posso dizer, não é bem o que eu esperava. Muito por decisões que eu não sei se foram realmente escolhas deliberadas ou questões de agenda, porque eu não consegui chamar os atores e tal. De início eu achei que seriam só os vermelhos das equipes, mas logo isso me foi provado errado, o que foi ótimo. Teve amarelo, rosa, preto, não lembro se teve verde, mas deve ter tido. Meu maior problema é que eu achei que a série seria assim. Ela tem 50 episódios, tem 34 equipes pra homenagear. Ok, 16 episódios pra distribuir uma história contínua e o resto pra homenagear mesclado com o desenvolvimento. Dá pra fazer algo, o que não aconteceu. No meio da série eles simplesmente conseguiram uma porrada de poder de uma vez só, porque teve o filme da franquia, que eu não vi porque ele tá perdido por aí, eu fiquei com preguiça de procurar. Simplesmente uma parte imensa das equipes ficaram sem homenagens diretas na série, e a maioria era as que eu mais queria ver. Cara, não teve homenagem a Gorendia nem a Jaka, como isso aconteceu? Fora que, talvez pequeno spoiler, tiveram 5 equipes que só apareceram bem no finalzinho e todas de uma vez só, provavelmente por conflito de agenda dos atores. O mais engraçado é que essas equipes que ficaram sem homenagem foram justamente as que passaram no Brasil. Incrível. O grande chamariz da série, que era as homenagens, foi justamente o que me deixou mais decepcionado. Porém, entretanto, todavia, quando aconteceram as homenagens normais, principalmente das séries que eu vi, foi um sorriso de orelha a orelha. Tem outra questão sobre as homenagens, mas eu vou deixar pra falar delas quando chegar nos personagens. De resto, a história é padrão de Sentai. Inimigos episódicos atrapalhando a busca dos personagens, ele não derrota de primeira, age uma forma de segunda, e depois ele cresce em Megazord. Talvez pela enrolação que eu tive por conta do trabalho, isso não ficou repetitivo rápido, mas também se deve ao elenco. Todo mundo aqui é incrível e tem histórias bem interessantes, então vamos falar deles logo. O ponto mais crucial de um Sentai, na verdade de 90% das histórias, e eles são legais. Eu sinceramente não consegui pegar muito a nenhum deles, até o que eu mais gostei, que foi o Gás quando acabou a série, foi só...
Esse é o tipo de ponto que só olhando pra você dizer o que acha. Então eu só vou dar um rápido resumo da personalidade de cada um, e se vocês forem ver, vocês falem o que acharam. Marvelous é o capitão, cabeça quente, mais fiel aos seus amigos. Joe é o frio, com passado obscuro e forte admiração. Luca, mas nessa dela que o nome dela é Luca Mills. Enfim, eu não sei dizer se ela se encaixa no arquétipo de fêmea fatal, mas ela é uma ladra que adora todo tipo de dinheiro e sempre quer na porrada. Dom é o covarde, desajustado e cérebro do grupo. O cara com a autoestima mais baixa, mas é fundamental pro time. Ayman, o coração do grupo, literalmente uma princesa que mesmo vivendo em meio a essa galera nunca perdeu sua doçura. E Guy, o melhor personagem sem discussão, é um terra que é apaixonado por Super Sentai e facilita muito o grupo a entender as desviações do nave. Ele eu vou falar mais um pouquinho porque tem algo que me incomoda muito como trabalha o personagem dele. Eu imagino que isso aconteceu por questões de agenda, se não foi só completa burrice dos idealizadores, mas não existe uma ordem para os Sentais homenageados. Com isso, vários Sentais que têm um sexto membro foram homenageados logo de começo, antes do Guy entrar. Aí quando ele entrou, a maioria foi os antigos, antes desse conceito ser criado. Então como ele não pode fazer parte da cena bonita e todo mundo se transformando, ele sempre fica preso contra algum grupo de inimigos ou no mecha. Isso acontece muito. É muito triste um personagem tão legal ficar relegado a cenário alvo na maioria das lutas por conta da administração dos episódios. Mas enfim, no fim do dia ele ainda é um personagem ótimo igual a todos. Agora os vilões... Sinceramente, são a parte mais fraca da série. Eu sei que em vilão de Tokusatsu é o que a galera sempre zoa quando falando que é raso, mas aqui não tem um que se salva. Sei lá, em Shinkenger tem os dois fixos que tem uma história por trás, Genki Ranger tem o antigo pupilo que foi pro mal e a serra fiel dele, até o Abureira, que eu xinguei muito em Genki Ranger, tem algum carisma. Aqui os vilões principais são completamente esquecíveis. Eles tentam se pintar com uma ameaça gigantesca, mas só enviam um bicho por vez, os generais mesmo não têm personalidade de background, e o primeiro líder, que é o príncipe do império, até tem uma personalidade, mas ele é muito mais um alívio cômico do que um vilão em si, então sem impacto. Depois de que ele sai, chega o imperador mesmo, aí vai tudo pra vala. O príncipe, mesmo sendo ruim como vilão, era um personagem engraçado. O imperador é só um bicho que foi um cara de bunda e paga de malvadão. O que dá pra falar de interessante dos vilões é o Basco, mas aí é um terreno meio de spoiler, então vou tomar muito cuidado pra falar aqui. Ele é um corsário, antigo colega do Marvelous, que traiu a antiga tripulação e seria o Zangark. O lance dele também, que é o maior tesouro do universo, diferente dos Gokaigers, que precisam pedir o poder para um membro, o Basco, além de poder roubar poderes, usa as Ranger Chris para invocar os heróis. Ele de começo dava os sextos membros, e depois do Guy entrar, ele passa a dar os membros extras. Como vilão e como ameaça, ele é tipo bilhões de vezes melhor que o Império em si, mas só tem um detalhezinho que não é problema dele em si, de novo, do planejamento da série. Ele quer os poderes e pode roubá-los à força. Ele consegue roubar 5 durante a série, todos off-screen. Tipo, nem aparece uma cena rápida lutando contra um figurante no escuro, ele só aparece com os poderes e é isso aí. Depois eles até fazem uma cena bonita, mas obviamente isso foi porque não tiveram tempo com os atores veteranos. Não é culpa do Basco, mas é algo engraçado. Olha, acho que é a primeira vez que eu não tenho nenhuma grande crítica a fazer aos brinquedos de um Sentai. O visual dos bonecos em si eu acho simplesmente perfeito, se é o meu visual favorito até hoje de um Sentai. Os mechas, apesar de eu não ligar muito pra maioria, consigo ver um pingo de lógica dessa vez deles serem separados, e o Gokaiô é incrível. O mecha do Shirba eu também acho muito pica, afinal, dinossauros, né? Não tem erro. Quando aos complementares que se infundem, eu acho eles legais, mas fica muita coisa mutuada. O mecha final mesmo eu acho bem feio. Mas individualmente eu gosto de todos. Só o transformável que eu não curto muito. Eu acho muito peba isso de um celular, e meio que todos os últimos eram isso, então é aceitável porque as Ranger Keys em si são uma coleção legal de se ter. A Armada Pirata Gokai já era uma série muito boa, mas não é tudo isso que falam por aí não. Eu entendo todo o apego que as pessoas têm por essa série, especialmente na época. Se isso fosse lançado hoje, seria uma explosão completa, mas foi bom ter lançado em 2011, porque se com 35 equipes já não deu pra colocar tudo, imagino com 55, né? Apesar dos meus comentários meio críticos, é uma série que eu recomendo pra todo mundo que quer entrar nesse mundo e não sabe com o que começar primeiro, ou pra iniciar em Sentai. Relaxa que os homenagens não vão te deixar confuso, diferente de uma certa série. Você vai ficar com vontade de ver séries anteriores a essa e vai ter coragem de ir atrás das seguintes, eu te garanto.